Salve, salve, meus consagrados! Tudo bem? E aí, beleza? Estamos aqui de volta e nós ficamos aí uns dias de recesso escolar de meio de ano, já retornamos às nossas atividades online, estamos também um pouco ansiosos, né, para o retorno das aulas presenciais, sentimos muita falta de vocês, sentimos falta de estar no espaço escolar. Estou aqui em casa, por exemplo, agora mais ou menos aqui 10:02 da noite, é um horário perfeito para mim gravar aula, porque tem o silêncio, né? E onde eu estou morando agora, tem algumas construções aqui próximas e durante o dia barulho de construção o dia inteiro. Então, para estudar, para planejar uma aula, para desenvolver alguma atividade pedagógica de forma remota, até para o professor é um pouquinho difícil. Então eu faço umas gambiarra aqui para não ficar muito escuro. Tem uma luzinha assim que eu coloco acesa assim para que eu fique mais visível para vocês. E eu queria trazer um tema hoje diferente, né? Diferente da qual nós estamos trabalhando nas nossas disciplinas. E esse tema eu queria ter trazido, né, para vocês lá no início das aulas remotas, né? Mas no início lá a gente estava meio perdido, sem saber como se organizar, como se planejar, e nem me passou pela cabeça talvez uma temática como essa, né? Tanto que eu coloquei aqui no título, Guia de Estudo na Quarentena. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos hoje, nesse período de quarentena, nesse período em que estamos estudando em casa, estamos nas aulas remotas, é o planejamento, a organização. Muitas vezes a gente tem uma relação de atividades lá no Google Sala de Aula e sempre passa uma ou duas atividades que a gente acaba esquecendo, ou que não dá tempo, ou que o prazo excede. Né? E muitas vezes isso acontece porque nós temos essa dificuldade de se organizar, de se planejar. Eu que sou professor hoje, já tenho a minha graduação, minha pós-graduação, ainda continuo estudando, faço uma outra pós-graduação e no início da minha pós-graduação, eu comecei esse ano, uma outra pós-graduação, eu tinha muita dificuldade de me organizar, de criar um hábito para estudo. Para essa pós-graduação, eu pensei que eu iria desistir do curso, que eu não iria fazer, né, no início, mas eu consegui me organizar, me reestruturar, criar um hábito de estudo. E se planejar, se organizar, isso é importante. Isso é importante porque nós aprendemos com qualidade, né? Nós aprendemos com qualidade, nós entendemos e nós também iremos conseguir cumprir os nossos prazos. Ok? Vamos começar nossa aula? Eu quero dar algumas dicas para vocês de como ajudar vocês nesse período de quarentena nos estudos. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, nesse estudo nós vamos aprender a transformar os nossos hábitos negativos em ações positivas. Mas talvez aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que é hábito? Segundo o dicionário, o dicionário Aurélio, ele vai dizer o seguinte, que hábito é a ação que se repete com frequência e regularidade. Mania, né? Comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Ou seja, tinha péssimos hábitos. Por exemplo, Joãozinho tem o péssimo hábito de beber água no bico da garrafa. Joaninha tem um péssimo hábito de acordar ao 12:30, 30 minutos antes de ir para a escola. Isso aí são péssimos hábitos, são hábitos negativos, são hábitos que podem ser considerados negativos. Anazinha ou Eduardo tem o péssimo hábito de não lavar toda a louça, só lava parcialmente. Então, quando a gente fala sobre hábitos, é alguma ação que se repete com frequência.
Né? Ah, a louça tá mal lavada? Ah, então a gente já sabe quem que é. Porque essa pessoa tem um péssimo hábito. A pessoa tem o hábito de lavar a louça mal lavada. Né? Ah, o aluno sempre entrega a atividade depois da data de encerramento. Então, muitas vezes a gente já sabe, ó, a gente já sabe que o aluno vai entregar a atividade atrasada porque ele tem esse hábito, né? Sempre deixa para a última hora, né? A entrega da atividade amanhã começa a se fazer um dia antes e não dá tempo de terminar, aí acaba que entrega de forma atrasada. Então, nós vamos tentar refletir, tentar achar respostas que transformem os nossos hábitos negativos em ações positivas, né? Em hábitos positivos, ok? Beleza? Ó, um filósofo muito conhecido, né? Chamado Aristóteles, ele vai dizer assim, ó, somos o que fazemos repetidamente. Por isso, o mérito não está na ação, mas no hábito. Então, nós começamos o nosso estudo falando sobre o hábito. Nós somos o quê? O que fazemos repetidamente. Eu lembro que no início, né, quando eu me tornei professor, por exemplo, quando eu me formei professor, quando eu comecei a exercer a minha profissão de professor, eu tinha muita dificuldade na didática em sala de aula. Eu chegava na sala de aula, eu ficava com medo, né? Ficava com medo agora, meu Deus, que vergonha, ficava com vergonha, ficava tímido. E no início, né, eu pensava em desistir, falei assim, não, será que a educação é para mim? Né? No início era terrível para mim. Por quê? Porque eu não tinha esse hábito de exercer a profissão do professor. Só que com o passar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, ou seja, somos o que fazemos repetidamente. Eu criei um hábito, né? E hoje é muito tranquilo para mim. Eu me sinto muito mais à vontade estando presencialmente com os alunos em sala de aula dando aula do que até olhando aqui para a câmera, né? Porque eu ainda não criei um hábito ainda de estar mais tranquilo, confortável na frente da câmera, mas eu sei que daqui a algum tempo eu vou estar muito confortável na frente da câmera. Por quê? Como eu estou fazendo uma ação repetidamente, eu vou criar um hábito, né? E isso vai se tornar mais fácil para mim realizar essa ação. Lembrando que existem hábitos ruins e hábitos bons. Tranquilo? Pergunto a vocês: você já parou para pensar o que é hábito? Né? Já parou para pensar nos seus hábitos? Como que é o seu dia? Quais são as ações? O que vocês fazem que são repetidamente? Né? Ah, por exemplo, eu tenho o hábito de só ir dormir às 3 da manhã porque eu tenho que ficar jogando ranqueada no Free Fire. Né? Eu tenho o hábito de estudar somente à noite ou nos finais de semana. Ou eu tenho hábitos de somente fazer as atividades no dia da entrega ou um dia antes da entrega. Ou então eu tenho o hábito de fazer as atividades mais difíceis primeiro e deixar as mais fáceis para depois. Ou ao contrário, eu tenho o hábito de fazer as minhas atividades da escola mais fáceis primeiro e as difíceis eu deixo para depois. Então, você já parou para analisar quais são os seus hábitos? Pare neste momento, reflita, pense. Quais são os seus hábitos? O que vocês têm o costume de fazer diariamente? Que vocês podem dizer assim, ó, é a minha cara, né? Eu faço isso. Né? Todos nós temos hábito. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito de todo dia mesmo. Né? Claro que já existiu alguma exceção, e isso ocorre. Né? Eu tenho um hábito de acordar às 4 da manhã para estudar. Pelo menos para ler alguma coisa, para estudar, porque eu sei que é o período mais tranquilo do dia. É silencioso, é fresco, né?
e eu acabei de acordar, não estou com a mente cansada. Muitas vezes a gente chega no final do dia, está com a mente cansada. A gente não está cansado fisicamente, mas a nossa mente está cansada. Então a gente vai ter dificuldade de ter um aprendizado, né, com qualidade. Ok? Olha o que o texto vai dizer. O hábito é um padrão de comportamento criado pela repetição. Não tem como fugir do hábito. É a lei do sistema neurológico humano. Então, para nós podermos criar um hábito, nós temos que aprender e repetir esta ação. Nós só iremos criar um hábito se repetirmos. Eu lembro que quando eu era mais jovem, lá para os meus 21 anos, ainda sou jovem ainda, né? Lá para os meus 21 anos eu comecei a fazer academia, comecei a fazer musculação, né? Quero fazer academia, quero ter um shape bom. Aí comecei, fui a primeira semana, todo animado, né? Todo animado, malhava bíceps, tríceps, peito, abdômen, costa. O que eu gostava mais de malhar é o trapézio, porque ficava grandão assim, ó. Né? Ficava grandão assim no trapézio. Aí, quando eu gostava de malhar era a perna, né? Porque toda vez que eu malhava a perna, a academia era longe de casa, eu ia andando. Aí eu não ia de carro, aí eu ia andando devagarzinho, porque eu ficava andando assim, ó. Ficava andando devagarzinho assim, ó, com as pernas tudo duro assim. Eu não gostava de malhar a perna, mas eu malhava. Então, no início, na primeira semana foi de boa, na segunda semana foi normal, na terceira semana eu já faltei um dia, na quarta semana eu só fui 2 dias. Arranjei desculpa para faltar os demais dias que a academia estava aberta. Aí paguei o outro mês, na primeira semana não fui. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que malhar, eu tenho que fazer os exercícios físicos, eu tenho um objetivo, eu quero ter um shape bom, eu quero dar uma emagrecida, ter uma forma física que eu me sinta bem, né? Que eu me sinta confortável, que eu quero, né? Não que a sociedade estaria impondo a mim, mas é o que eu quero naquele momento, o que eu queria naquele momento. E eu falei assim, não, vou pegar firme, vou dar um jeito, vou pegar firme. E voltei para a academia, comecei a ir, não faltava nem um dia. Eu lembro que depois de acho que uns 4 ou 5 meses depois de treino, olha, eu ficava mal se eu faltasse. Eu ficava mal, muito mal. Eu não gostava de faltar na academia, eu não faltava. Era difícil isso. Então eu criei um hábito através da repetição. Sempre ia para a academia, comecei a repetir. E no início eu pegava lá, comecei eu pegava com 3 quilos lá, né? Ficava lá, 3 quilos. Né? Ficava malhando, 3 quilos. Eu lembro que, olha, eu acho que uns 6 meses depois, de, por exemplo, 3 a 5 quilos que eu comecei, eu acho que foi com 3 quilos de cada lado malhando o peito, por exemplo, eu já pegava 25 quilos de cada lado, 50 quilos no treino de peito. Então, o que acontece? Eu criei um hábito e a partir do momento que eu comecei a ter um comportamento repetitivo, produzir uma repetição, a minha mente começou o quê? Ela começou a se acostumar com este hábito. E a partir do momento que ela começou a se acostumar com esse hábito e virou hábito diário, cotidiano para a minha vida, eu comecei o quê? A desenvolver nesta área. Eu melhorei o meu treino, né? Melhorei muito o treino. Só parei porque eu comecei a trabalhar no horário que a academia funcionava, né? Aí depois eu parei e perdi tudo que eu ganhei, né? Mas só para vocês entenderem o que seria o hábito. E que o hábito é um padrão de comportamento, né? E que não tem como fugir dele. Todo mundo tem hábitos, beleza? Vamos dar um exemplo? O sujeito mora sozinho. Olha o que diz ali. Ó. O sujeito mora sozinho, trabalha longas horas e é um ativo gênio dos negócios financeiros, mas não consegue manter a própria casa organizada e limpa. Sua mente o definiu como um bagunceiro. Ele é desleixado? Por exemplo, o sujeito ele mora sozinho, ele trabalha longas horas e é
um ativo gênio dos negócios. Então, profissionalmente, ele é muito bom. O único problema é que ele não consegue manter a sua casa organizada e limpa. A sua mente o definiu como bagunceiro. Então, fica pensando, poxa, eu sou um bom profissional, mas eu sou um bagunceiro em casa, né? Não. Ele é desleixado? Não. Ele não é desleixado. Ele é bagunceiro? Não. Ele só não tem rotina. O problema é o quê? Ele não tem rotina. Se ele acordar mais cedo, ele vai conseguir arrumar a bagunça. Então, se ele acordar toda manhã uns 30 minutos, uns 45 minutos, ele consegue organizar a casa antes de trabalhar. Certo? Então, nós temos que pensar e refletir assim. Né? Muitas vezes a gente acha que nós somos bagunceiros. Não. Muitas vezes nós somos desleixados. Mas como que a gente faz para deixar de ser desleixado? Né? Talvez acordar mais cedo, talvez não acordar meio-dia, todos os dias, né? Se planejar, se organizar um dia antes, por exemplo, amanhã, o que eu tenho que fazer amanhã? Quais são os meus objetivos amanhã? Amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Amanhã eu tenho que levantar cedo, varrer o terreiro, dar banho no cachorro, depois eu vou almoçar, depois eu vou fazer as minhas atividades da escola e no final da tarde ali vou soltar uma pipa. Volto para casa, tomo banho, descanso e ali assisto uma novela, um filme, aí vou dormir. Então assim, um dia antes, o importante é a gente já ir se planejando para o dia seguinte. Né? Criar uma rotina. Né? Beleza? Então, o importante é o quê? Nós temos que adotar rotinas na nossa vida. Eu tenho rotinas, vocês também têm algumas rotinas. O importante é nós sempre estarmos planejando o nosso dia, é criar essa rotina. Por exemplo, coloquei aqui 3 tarefas. A tarefa 1, acordar mais cedo, arrumar a cama, guardar o pijama, né? Tem gente que dorme de pijama, eu não durmo de pijama não, eu pego as roupinhas velhas, tudo rasgado e durmo. Com camiseta rasgada, as roupas velhas e rasgadas para dormir mesmo, né? Guardar o pijama, ou então escovar os dentes, lavar o rosto, né? Acordar mais cedo. Porque já parou para pensar que já pensou, muitas vezes, se já acordaram lá pelo meio-dia, ou 2 da tarde, ou 3 horas, e pensou assim, poxa, você acordou, já está anoitecendo, poxa, eu perdi um dia da minha vida, né? Acordei já no final do dia. Né? Então, quando a gente acorda à tarde, a gente muitas vezes fica pensando, poxa, eu perdi o dia. E quando você acorda à tarde, você perde muitas coisas que você poderia ter feito mais cedo, né? Que não dá mais tempo de fazer. Então, uma tarefa importante é o quê? Acordar cedo, arrumar a cama, guardar o pijama, lavar o rosto, né? Escovar os dentes. Ou a tarefa 2, tomar o café da manhã, fazer um exercício matinal, né? Se alongar é importantíssimo. De vez em quando eu me alongo também, né? À noite aí, sempre no final, depois das 5 horas, quando termino meu trabalho, eu ponho uma zumba aqui no YouTube e fico lá dançando a zumba, né? Para tentar me exercitar, estou nesse período do distanciamento social. Fazer um exercício matinal, como eu disse, né? Ver as principais notícias, né? Tem um jornal que eu gosto de assistir, é o Bom Dia Brasil. Vocês podem assistir um jornal, ler as notícias, pesquisar assuntos importantes no site de notícias na internet, isso é importante. E ler o cronograma de estudo. É sempre importante vocês pegarem um caderno ou então olhar sempre no aplicativo do Google Sala de Aula quais são as atividades mais próximas de encerrarem. Então, por exemplo, eu vou me organizar aqui, essas atividades entraram, eu vou fazer as atividades que estão mais próximas de se encerrarem, as atividades que eu tenho mais prazo, eu vou fazendo em seguida. Mas assim, além de organizar dessa forma, o importante é o quê? Começar pelas atividades mais difíceis, né? Olha a tarefa 3, arrumar a mesa de estudos.
né? Jogar os rascunhos de contas e textos no lixo, separar os cadernos e livros necessários, né? Então, por exemplo, estou aqui numa mesa, essa minha mesa aqui de trabalho, tem o meu celular, tem o meu computador, a luz, uma caneta, tem um caderno de anotação aqui, é tudo que eu preciso. Então eu coloquei essa mesa aqui, uma mesa de plástico. Daqui a pouco eu vou terminando aqui, vou pegar, vou levar lá para o meu quarto, o computador, tudo que está aqui. Vou colocar lá na mesa, eu tenho uma mesa de escritório, vou colocar lá. Eu montei essa mesa aqui porque essa é a minha mesa de trabalho para hoje, para gravar a aula. Essa aqui é o melhor espaço para gravar a aula. Lá no quarto, no meu quarto é ruim, que é um pouco escuro, né, por causa da pintura. Então, é importante vocês terem um espaço para estudo. Né? Não, hoje eu estudo ali no sofá, amanhã ali na cama, outro ali sentar na área. Não, mas o importante é você ter um espaço. Ó, esse espaço aqui para me estudar. Né? Porque já é o primeiro passo para vocês poderem criar uma rotina. Ok? Sem organização não se cria rotina. A rotina faz o hábito. Então é importante vocês se organizarem. Organizarem o dia de vocês. Né? Então, para vocês conseguirem cumprir os prazos de vocês, é importante acordar cedo, se organizar, né? Criar uma rotina todos os dias. Todos os dias. Criar uma rotina, todos os dias fazer desta forma. E vocês fazendo dessa forma, criando uma rotina, vocês vão fazer um hábito. É que nem o exemplo da academia que eu dei para vocês agora há pouco. Certo? Segundo os cientistas, os hábitos surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar o esforço. E isso a gente analisa na história. Gente, nós seres humanos não fomos feitos, nós não existimos para quê? Para sair exercitando por aí. Não, nós surgimos, a nossa essência era o quê? Caçar, se alimentar, dormir. Depois acordar para caçar, se alimentar e voltar a dormir. Esse era o hábito natural do ser humano. Então o nosso cérebro está todo o tempo, todo tempo criando maneiras de poupar nosso esforço e poupar nossas energias. Você acha, eu que nesse distanciamento social engordei 8 quilos, para mim, olha, eu estou muito triste, eu não queria ficar dançando zumba ali no quarto. Não, eu não queria ficar dançando zumba, rebolando lá no quarto, não. Eu queria estar deitado na minha cama, né? Jogando, ou descansando, ou dormindo a maior parte do tempo, sem engordar. Você queria estar fazendo algum esforço? Não queria não. Então a nossa mente está o tempo todo, nosso cérebro está fazendo a gente criar, está nos fazendo criar maneiras de poupar esforço. A gente tem que desconstruir isso. A gente tem que pegar e entender que nós não podemos ter esse hábito de poupar esforço. Nós temos uma rotina, nós temos compromissos, né? Nós temos coisas importantes a fazer e nós temos que cumprir isso. Nós não podemos permitir que o nosso cérebro fique deixando a gente com preguiça. Né? Talvez seja uma palavra muito popular para assim dizer, né? No lugar de poupar esforço. O hábito é tudo. A gente está terminando já. Olha aqui que eu escrevi ali, ó, o hábito é tudo, né? Quando a gente tem o hábito, a gente acostuma o nosso cérebro com a rotina, o que produz ações sequenciadas. Posso dar um exemplo meu? Eu levanto todos os dias às 4 da manhã, no início foi difícil, colocava aqui para despertar 4 horas, 4h05, 4h10, 4h15. Hoje toca uma vez só, porque também não aguento mais a musiquinha do despertador. Muitas vezes, 5 minutos antes de tocar o despertador, eu já acordo, porque meu cérebro já não quer ouvir a música do despertador. Eu já acordo tranquilamente, levanto, coloco um café na cafeteira, já faço um café, sento ali, vou estudando, né? Vou estudando, paro ali mais ou menos umas 6h30 para dar uma varridinha na casa, 7h30 assisto o jornal. Assisto um pouquinho do jornal e em seguida já começo a trabalhar. Olha só, meu cérebro já acostumou com essa rotina e criou ações sequenciadas.
rotinas que nós chamamos de rotinas automatizadas. O que é uma rotina automatizada? Vou dar um exemplo. Você toma banho todo dia, né? Eu tomo banho todo dia. Antes de dormir, vou tomar banho. Por exemplo, né? Tomo banho algumas vezes por dia. Mas eu nunca vou dormir, nunca vou virar o outro dia sem tomar um banho, né? Ou seja, essa é uma rotina automatizada, automática. Ó, tem pessoas que 6 horas da tarde, 7 horas, já vai tomar banho. Tem pessoas que só jantam 6 horas da tarde. Tem pessoas que vai dormir às 8 da noite, não passa desse horário, não dorme nem mais cedo nem mais tarde. São rotinas automatizadas. Então nós temos que acostumar o nosso cérebro a criar ações sequenciadas, né? Que é a rotina. E essa rotina vai virar rotinas automatizadas. Você conhece o loop dos 3 estágios? Que é a rotina, a recompensa e a deixa. Vamos começar ali pela deixa, né? Como ela é um ciclo, né? Ela se repete. Então, muitas vezes não começa somente lá pela rotina, pode começar pela recompensa. Vamos ali na deixa, só para a gente entender. A deixa é um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático, indica qual hábito ele deve usar. Então, o deixa, na verdade, é quando a gente dá um estímulo para o nosso cérebro criar uma rotina automática, ir tomar banho em determinado horário, almoçar ao meio-dia, né? Tomar café antes das 7 da manhã, acordar às 6h30, né? A rotina, por exemplo, ela pode ser física, mental ou emocional, né? Então, por exemplo, uma rotina física, eu posso estar praticando um exercício, eu posso estar, por exemplo, mental, estudando em determinado horário, criar uma rotina de estudo, que é uma rotina mental, onde eu, por exemplo, todos os dias eu vou ler um capítulo de um livro, ou vou ler um livro, cria uma rotina mental, né? Uma recompensa, por exemplo, ajuda o cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop específico no futuro. Ou seja, gente, vou dar uma dica para vocês, não precisam seguir. Vou dar um exemplo meu, eu sigo esse loop de 3 estágios, sempre quando eu tenho algum trabalho da pós-graduação para fazer. Eu lembro que estou fazendo um artigo agora, para um evento do ano que vem, tomara que a pandemia esteja mais tranquila para que eu possa ir nesse evento, em maio. Esse evento vai acontecer, é um evento da geografia, vai acontecer em Córdoba, na Argentina, que é um encontro de geógrafos da América Latina. Meu sonho é participar desse evento, né? Sempre tentei, mas nunca tive condições de ir, né? E assim, eu comecei a me dar recompensa porque eu tinha que produzir um trabalho e sempre no final do trabalho eu inventava desculpa, eu começava dava cansaço, dava preguiça, eu queria fazer algumas coisas queria fugir do trabalho, né, da pesquisa. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me recompensar. Pensei assim, hoje eu tenho que definir o título do trabalho e a introdução. Se eu definir o título e a introdução, eu vou me pagar um açaí de 500 ml. Eu me dava uma recompensa, né? Eu tenho que cumprir isso hoje. Se eu conseguir cumprir hoje, vou ficar ali jogando Free Fire 1h30, ou então assistindo vídeo no YouTube, ou escutando música no Spotify. Eu me recompenso pelo meu esforço, certo? Então esse loop nos faz criar uma rotina. Vamos a um exemplo? Imagina que cada vez que você está estudando e no meio da tarde, sempre sai para comer alguma coisa na cafeteria aqui, ou então ali na Vilma, né, na padaria Vilma, motivado por um anseio de estímulo. No entanto, qual seria a verdadeira recompensa desse hábito? Satisfazer a sua fome ou interromper o tédio?
Então, muitas vezes estou aqui estudando, vocês estão estudando, dá vontade de ir ali assistir Sessão da Tarde, ou assistir TV, ou ir para a internet, fazer outras coisas, né? Vocês estão fazendo isso para satisfazer, por exemplo, vou ver alguns vídeos aqui no YouTube. Vocês estão indo lá para satisfazer a sua vontade de informação ou interromper o tédio do estudo? Então, quando nós criamos um hábito, nós começamos a recompensar esse nosso hábito, né? Recompensar esse hábito, e a gente começa a criar uma rotina. Então, a gente pode ver aqui que no caso desse estudante, ele, no meio da tarde, ele saía para comer, né? Porque ele tinha um estímulo, tinha um save um estímulo. Só que aqui fica a pergunta. No entanto, qual seria a verdadeira recompensa desse hábito? Por que que ele sempre sai no meio da tarde para comer? Ele quer satisfazer a fome ou interromper o tédio do estudo? Então, quando a gente cria um hábito positivo, quando a gente interrompe esse hábito positivo para fazer outra coisa, muitas vezes a gente não vai interromper aquele hábito porque a gente está com tédio. Não, porque foi necessário. Então, por exemplo, se eu estou estudando, estou com fome, vou parar de estudar para ir me alimentar. Se eu tenho uma rotina de estudo, eu vou parar de estudar, eu vou me alimentar porque eu estou com fome. Se eu não tiver com fome, eu não interrompo o meu estudo. Eu só vou interromper para satisfazer a minha fome. E não para interromper o estudo, que eu consideraria como tédio. Certo? Você quer resultados positivos? Primeiro, treinamento intenso. Enquanto você estiver estudando, nada de distrações. Você vai ficar imerso no treino. Ou seja, você vai se concentrar. Busque não se distrair. Se você estuda no computador, o celular se distrai, dê um tempinho para o celular, desligue ele. Se a TV te distrai, fique longe da TV. Achar um lugar calmo e tranquilo para estudar é importantíssimo. Relaxamento profundo. Quando vocês forem descansar, desligue-se de tudo que está à sua volta. Você vai recarregar as suas energias de forma completa. Nada de dormir só 2, 3 horas ao dia, dormir lá pelas 3 da manhã para acordar às 6, às 7 ou então às 9. Crie uma rotina. Sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, e descansar mesmo. Segundo estudos ali, é importante que a gente descanse 8 horas por dia. Tem ali 8 horas de sono e descanso. Então, isso é importante. Então, vocês precisam de treino intenso, uma alimentação saudável. Não adianta ter uma alimentação que não é saudável, que vai fazer mal para vocês e vai prejudicar o desempenho de vocês na aprendizagem. E um relaxamento profundo, Dormir, criar um horário para dormir, para acordar, para descansar, ter as 8 horas de sono, descansar bem, para que vocês acordem no dia dispostos para dar continuidade no treino intenso. Faça sempre o quê? Faça sempre o mais difícil no início. É um padrão de comportamento criado pela repetição. Então, não tem como fugir disso. Então, repetindo aqui. Coloquei aqui novamente para repetir. Faça sempre o mais difícil no início. Deixe os fáceis para depois. Porque conforme vocês vão estudando, a mente da gente vai cansando, Então, se a gente começa com o mais fácil, quando a gente for para o mais difícil, a gente já está um pouquinho cansado mentalmente. Então, comece sempre pelo mais difícil e depois vão para o mais fácil. Se vocês querem se tornar um monstro no estudo, até coloquei aqui um meme, faça exercícios, ou seja, treine todos os dias. Isso é importante. Fazer exercícios e treinar todos os dias. Certo, senhores? Então, pessoal, agradeço vocês ficarem até aqui. Nossa atividade aqui, nosso estudo teve 35 minutos. Tentei aqui
ser o mais rápido possível, para não ser tão cansativo. Eu agradeço a vocês por vocês terem ficado até aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, peço que vocês entrem em contato comigo, a sugestão é importante. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para aprender. Então, eu agradeço mesmo por vocês terem ficado até aqui. Vou deixar algumas atividades para vocês fazerem aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. Não fiquem em dúvida. Entre em contato com o professor. Estou aqui para ajudar. Beleza? Feliz Natal e até a próxima.